bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, criadora do canal Eli Crochê Artesanato. Gente, hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de barrada em crochê para panos de prato. Será o modelinho de número 161. Eu fiz ele na cor branco, vou mostrar aqui para vocês. Ele ficou muito bonito. Gente, então vamos lá para algumas informações. Aqui o meu pano é um tamanho de 50 por 70. Aqui o meu barrado eu fiquei com uma largura aqui de 10 centímetros. Eu fiquei aqui, ó, com 8 desenhinhos aqui do meu trabalho, ó. Isso aqui eu conto como um motivo, então eu fiquei com 8 aqui. E para executar esse trabalho, ele é múltiplo de 8 mais 1. Então, ó, aqui tem 8 caseados, contando daqui, ó, até estes, antes, né, que o quadradinho tem mais 8, aqui tem mais 8, daqui para cá, ó, tem mais 8, daqui para cá mais 8, daqui para cá tem 8 caseados, daqui para cá tem 8 caseados, daqui para cá 8 caseados e um caseado aqui que eu tenho que ter para eu conseguir fazer com que as extremidades fiquem iguais, tá, pessoal? Então, ó, se vocês observarem, tem aqui florzinha, tem coraçãozinho, tem essas folhinhas aqui e com este leque aberto aqui. Eu posso chamar assim este motivo. Pessoal, então, esse trabalho ele é múltiplo de 8. Aí eu utilizei 8 vezes 8 caseados, fiquei com 64 mais 1, 65. Então, ele é múltiplo de 8 mais 1. Vou deixar aqui abaixo do vídeo, no box de informações, a relação de material que eu utilizei para fazer esse barrado. Vou deixar também descrito aqui outras quantidades de caseados que vocês possam adaptar aí no pano de vocês, tá? Com 2 motivos, com 3, com 4, com 5 e assim por diante. Vou deixar tudo aqui descrito aqui no box de informações, certo, pessoal? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição ativa o sininho para receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube e lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado 03, você fica sabendo das novidades que eu trago aqui para o canal, tá, pessoal? Eu acho que eu não mencionei, né, a quantidade de carreiras. Elas ficam 17 carreiras, tá? Se eu não falei aí, agora eu estou mencionando aí para vocês, tá, pessoal? E aqui abaixo do vídeo também, pessoal, tem a parte aí dos comentários. Comente aí para você dizer o que acha do meu trabalho, do conteúdo que eu trago aqui para o canal. E me fala também de qual região aí do Brasil, né, talvez do mundo, que você tá bom? Para eu saber de onde as pessoas me assistem aí, tá bom? Então, eu vou organizar aqui o meu cantinho e já volto para a gente poder começar este trabalho aqui que tá bem delicado, bem maravilhoso. Ó, eu amei fazer este barradinho aqui. Vamos começar o nosso trabalho aqui pelo lado direito do pano. Subam as 3 correntes dentro do caseado, façam 2 pontos altos e um ponto alto na base. 2 correntes e vamos fechar aqui um ponto alto, fazendo aqui um quadradinho vazio. 2 correntes, ponto alto. Precisamos aqui de 7 quadradinhos vazio. Fiz aqui os meus 7 quadrados vazio, repito aqui, ó, 2 pontos alto e um aqui na base, e faço mais 7 quadradinhos vazio. Então, esta será a sequência da primeira carreira, sempre os 4 pontos alto e 7 quadrados vazio, cada um separado por 2 correntinhas. Então, vão fazendo assim, daqui a pouco eu volto para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Então, aqui, pessoal,
Eu já fiz a primeira carreira, conforme expliquei para vocês no bloco anterior, 4 pontos altos, 7 quadrados vazio, 4 pontos altos e 7 quadrados vazio, até o finalzinho, ó. Eu fiz no final os 4 pontos altos, agora que eu subo 3 correntes, viro o pano e vou fazer aqui novamente o restante dos pontos aqui, que são mais 3 pontos alto, 2 correntes e faço um ponto alto, 2 correntes, faço outro ponto alto, 2 correntes e faço mais um ponto alto aqui, assim. Agora, este ponto eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Ó, então, ficamos assim. 2 correntes e ponto alto, 2 correntes, ponto alto. 2 correntes, ponto alto, e quando chega aqui nos 4 pontos altos de base, vocês repetem os 4 pontos aqui. Fiz meus 4 pontos altos, eu volto a fazer os quadradinhos vazios. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Então, a sequência do nosso trabalho será esta, tá? Depois dos 3 quadrados vazios, vocês vão colocar, ó, 4 pontos altos aqui no total e volta a fazer os quadradinhos, depois repete ali os 4 pontos altos, certo? Então, vão fazendo assim, daqui a pouquinho eu já volto e mostro como é que tá ficando o trabalho. Aqui ficou pronta a segunda carreira, conforme eu expliquei no bloco anterior. Dúvida é só voltar um pouquinho na explicação. Então, assim eu fiz até o final. Aqui eu fiquei com 4 pontos altos, 3 quadrados vazios e 4 pontos altos aqui no cantinho de borda. Na próxima carreira, já subi as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho. Já adiantei aí mais 3 pontos altos aqui no meu cantinho. E 2 quadradinhos, cada um separado por 2 correntinhas. Agora aqui, pessoal, a gente vai fazer 2 pontos altos aqui dentro. E um na base. 2 correntes e do lado oposto também vamos fazer 2 pontos altos aqui, ó, dentro do quadrado e um na base. 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E aqui a gente repete os 4 pontos altos aqui. Então, esta é a sequência da carreira de número 3 que nós vamos fazer, tá? Aqui, ó, já faz novamente, ó, 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. E a gente já coloca aqui, ó, mais 2 pontos altos dentro deste quadrado e um na base. 2 correntes. E aqui eu faço 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, só prestem atenção para não fazer aqui, ó, nesta coluninha, estes 4 pontos altos aqui de cada lado, tá bom? Então, a sequência será esta. Eu vou fazer a minha e já mostro. A minha terceira carreira ficou pronta, com a distribuição dos pontos. Aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntinhas, virei meu trabalho. Já fiz mais 3 pontos altos, aliás, e já adiantei aí 2 quadradinhos vazios, cada um separado por 2 correntinhas. A partir daqui agora, nós vamos fazer mais 2 correntes e vamos colocar aqui, ó, no terceiro ponto de base um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro do quadrado e um na base. Então, aqui a gente tá fechando uma florzinha. E voltamos a fazer as 2 correntes, fecha aqui, ó, um ponto alto no terceiro ponto de base, 2 correntes. E vamos seguindo aqui fazendo os quadradinhos vazios, que aí a gente volta a ter 3 quadrados. E aqui nesta coluninha,
a gente coloca os 4 pontos altos aqui totais. Então, aqui eu fiz, ó, igual aqui o início, os 3 quadrados vazio. Agora, eu preciso fechar a minha flor, aí eu coloco 2 pontos altos dentro do quadrado e um aqui na base. E fecho aqui mais 3 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. Chega aqui nesses 4 pontos altos, eu faço 4 pontos altos sobre eles aqui, ó. Então, aqui a quarta carreira ficou pronta, conforme a explicação da colocação dos pontos. Aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já subi 3 correntes, virei aqui o meu trabalho, já fiz mais 3 pontos altos. E aqui, pessoal, eu fiz tudo de quadradinho vazio, cada quadradinho separado por 2 correntes. Praticamente, a gente tá repetindo aqui, ó, a primeira carreira, já aqui na quinta carreira, tá bom? Então, vão seguindo fazendo assim, os quadradinhos. Aqui nós vamos ficar com 7 quadradinhos, 4 pontos altos, 7 quadradinhos. Aqui por cima dos pontos altos aqui, é só colocar 2 correntes e aqui, ó, no terceiro ponto de base já fecha um ponto alto. Então, a minha quinta carreira ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior. Praticamente a repetição da primeira carreira. E aqui no finalzinho também ficamos com 7 quadradinhos vazios e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, subam aqui, ó, 3 correntinhas, vira o pano. Depois que virou o pano, façam mais 2 correntes e fecha um ponto alto aqui no último ponto de base. Ó, a gente vai ficar com um quadradinho vazio aqui no canto. O próximo aqui, quadrado de base, coloquem 2 pontos altos e um ponto aqui na base, ó. Nós ficamos assim por enquanto com o trabalho. Agora, vamos fazer 2 quadrados vazios. Aí, vocês façam as 2 correntes e fecha aqui um ponto alto. 2 correntes, fecha o ponto alto. Aqui bem na reta da florzinha, vocês vão colocar 2 pontos altos dentro e um aqui na base. 2 correntes, fecha aqui um ponto alto, 2 correntes e fecha aqui um ponto alto. Aqui nós vamos colocar 2 pontos altos dentro e um aqui na base. 2 correntes, vamos colocar aqui um ponto alto. Aqui também, ó, vamos preencher o quadradinho de base, total de 4 pontos altos, 2 correntes. E aqui a gente volta a repetir primeiro os 2 quadrados vazios, cada um separado por 2 correntes. E bem na reta da florzinha aqui, ó, vocês coloquem 2 pontos altos dentro e um na base. Então, esta será a sequência aqui de repetição dos pontos, tá? Eu vou colocar aqui na mesa. Então, aqui agora, vocês vão fazer igual este processo aqui. E na reta da florzinha, quando chegar aqui, ó, vocês vão colocar um ponto, aliás, um quadradinho cheio, que são os 4 pontos altos, tá? Então, é só repetir a sequência desta maneira que eu acabei de explicar. Finalizei aqui a sexta carreira, conforme explicado no bloco anterior, a colocação dos pontos. Assim, eu fui fazendo por toda a extensão do meu pano. Aqui no finalzinho, depois dos 4 pontos altos, fiquei com 2 quadrados vazios, 4 pontos altos. E aqui eu coloquei 2 correntes no último ponto de base, coloquei um ponto alto para fechar um quadrado vazio igual ao início. Para a carreira de número 7, subam as 3 correntinhas, virem o trabalho. E aqui vocês podem estar fazendo já mais 3 pontos altos aí no total. Então, aqui, ó, eu vou colocar 2 pontos altos aqui dentro do quadrado vazio de base e um ponto aqui nesta base aqui. 2 correntes, aqui é a mesma coisa, a gente vai colocar um total
de 4 pontos altos. Sempre dentro dos quadradinhos eu coloco somente 2 pontos altos, tá? Pessoal, se eu não mencionar. Então, ó, meu canto ficou assim. Agora eu vou fazer 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, aqui eu faço um ponto alto, 2 correntes, aqui eu faço um ponto alto. E deste lado a gente também faz os pontos aqui, né? Que são 4, assim que a gente fica. Vamos fazer 2 correntes aqui dentro deste espaço, bem aqui na coluninha aqui, ó, a gente vai colocar apenas 3 pontos alto aqui dentro, tá? Não é para pôr nas bases, é só dentro do trabalho aqui, do quadradinho. Faz 2 correntes e aqui a gente faz os 4 pontos altos. Assim. 2 correntes. E aqui a gente faz aquela sequência igual aqui, ó, de 3 quadrados vazio. Sempre 2 correntinhas para fazer os quadrados vazio que eu utilizo. Fiz aqui a sequência dos 3 quadradinhos vazio. O próximo quadradinho aqui eu preencho com 2 pontos alto dentro e um na base. Faço 2 correntes e dentro, ó, deste espaço aqui, ó, bem na reta dessa coluna, eu coloco 3 pontos alto aqui dentro. 2 correntes. E aqui a gente já vai colocando aqui, ó, mais um total de 4 pontos alto aqui. E assim repete a sequência dos 3 quadradinhos e depois volta a fazer essa sequência em cima aqui desta torrezinha, tá bom? Então, assim ficou a sequência de colocação dos pontos da 7ª carreira, certo? Dúvidas, volta um pouquinho na explicação. E assim eu fui fazendo. Aqui, pessoal, lembrem-se que dentro deste quadradinho são apenas 3 pontos altos, onde vai se formar o coração. Depois aqui eu pus 2 pontos altos, aqui eu coloquei 4 pontos altos, 3 quadrados vazios, 4 pontos altos, um quadrado vazio separado por 2 correntes. E aqui, ó, eu coloquei um ponto alto na base, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base da 3ª corrente aqui, certo? Agora, para a 8ª carreira, a gente vai subir 3 correntinhas, vira o trabalho. No segundo ponto de base, eu coloco um ponto alto. No terceiro ponto de base, eu coloco mais um ponto alto. E aqui, ó, no último ponto de base, eu coloco 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Então, nós vamos ficar com 5 pontos altos aqui, ó, no cantinho, certo? 5 pontos altos aqui. Aqui vamos fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E aqui, ó, no último ponto de base, eu coloco um ponto alto, 2 aqui dentro do quadrado e um aqui na base. 2 correntes. E no outro quadradinho aqui, ó, a gente fecha um quadrado vazio. E no quadradinho aqui do ladinho, ó, a gente coloca 2 pontos altos dentro e um aqui na base. Então, nós ficamos assim com o nosso trabalho. Agora, aqui onde é o coração, eu vou trabalhar, ó, 4 correntes. No primeiro ponto aqui, pessoal, eu coloco 3 pontos altos aqui. No ponto do meio, um ponto alto. E no ponto do lado aqui, ó, eu coloco 3. Então, a gente fica com 7 pontos altos aqui, certo? E do lado oposto, nós temos que colocar as 4 correntes. Eu já fiz as 4 correntinhas. E aqui, ó, eu vou fazer o quadrado cheio, que são os 4 pontos altos aqui. Sempre 2 pontos dentro do quadradinho, tá? 2 correntes. E aqui, ó, eu repito também para a gente poder fazer o outro coraçãozinho aqui. Ó, então, a gente vai seguindo assim, ó. Depois dos 4 pontos altos, 4 correntes. E aqui, novamente, é o coração, ó.
Aí façam 3 pontos altos no primeiro ponto de base, um ponto alto aqui no meio, sozinho, né? E mais 3 pontos altos aqui do lado oposto aqui do ponto, certo? Terminou aqui os 7 pontos totais, faz 4 correntes e repete aqui um total de 4 pontos altos. Então, pessoal, vão fazendo assim, eu vou estender aqui para vocês observarem a colocação dos pontos, tá bom? Então, vai ficar assim, por enquanto, a carreira de número 8. Então, aqui, a 8ª carreira ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior a colocação dos pontos, certo? É só observar aqui, ó, para poder ver direitinho, conforme nós colocamos. Então, eu fui fazendo assim até o finalzinho. E aqui, depois dos 4 pontos altos, 4 correntes. No primeiro ponto de base aqui, eu coloquei 2 pontos altos junto, depois coloquei um ponto alto para cada ponto de base. Então, nós ficamos igual ao início, apenas ficou virado, né, por causa do lado oposto, né? Lá ficou os 2 pontos altos aqui primeiro, né? Ó. Aqui os 2 pontos altos aqui no último ponto de base, e do lado oposto aqui ficou primeiro aqui, ó, os 2 pontos altos, depois um ponto alto para cada ponto de base. Então, ficamos aqui com 5 pontos altos aí, ó. Agora acho que dá para ver melhor, ó. E nós vamos subir agora 3 correntes, vira o trabalho aqui, e vamos repetir todos os pontos de base. Então, aqui eu já fiz um ponto que corresponde, né, às 3 correntes, aqui o segundo, terceiro, quarto e quinto ponto. Só que no quinto ponto aqui, ó, eu vou colocar mais um pontinho. Então, a gente aumenta mais um ponto ali, ó. Então, eu fiquei com 6 pontinhos aqui agora, tá bom? 6 pontos altos. Faço aqui 1, 2, 3, 4 correntes, e aqui eu vou colocar um ponto alto aqui no ponto de base, 2 pontos altos aqui dentro, e um nesta base aqui. Então, ó, nós ficamos assim com o nosso cantinho. Se você sentir que tá repuxando, coloque em 5, não tem problema, tá bom? E aqui, ó, de novo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui nós vamos fazer a seguinte sequência: 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base, e o próximo só um ponto sozinho. O próximo 2 pontos altos junto aqui no mesmo lugar, e o próximo sozinho. 2 pontos altos aqui no próximo ponto de base e um sozinho. E o último aqui, a gente coloca 2 pontos altos no mesmo lugar para ficar igual ao início, tá? Então, aqui nós ficamos, ó, com 3, 6, 9, 10, 11 pontos altos aí, tá bom? E do lado oposto também, vamos colocar 4 correntes, as 4 correntinhas, e aqui volta a fazer os 4 pontos altos. Mais uma vez, 4 correntes. Aqui, ó, já é a base do desenho do coração. Vocês vão colocar 2 pontos altos dentro do primeiro ponto de base, um sozinho, 2 pontos altos aqui dentro do mesmo ponto de base, depois um ponto sozinho, 2 pontos aqui no mesmo ponto de base, um ponto sozinho, e no final aqui 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente fica com 11 pontos aqui. E o restante agora aqui é só fazer as 4 correntinhas, preencher este quadradinho de base, igual aqui, ó, que nós fizemos. Vocês vão colocar aqui e vão fazendo essa sequência aí. Então, aqui, pessoal, nós fizemos
a 9ª carreira. O início aqui, né, foi um ponto alto para cada ponto de base, e no último aqui nós acrescentamos mais um pontinho, tá? Só para relembrar. 4 correntes, 4 pontos altos, 4 correntes, e aqui ficamos com 11 pontos altos, sendo 2 pontos juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, sozinho, e assim até o finalzinho aqui, a gente ficar com 2 juntos aqui no final, tá? Ó, essa é a sequência da distribuição aqui, ó. Vocês podem ver que deu aqui, ó. Juntos deu 1, 2, 3, 4 aqui, tá? Então, assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui do meu trabalho. Aí, aqui no finalzinho, ó, depois que eu fiz os 4 pontos altos, eu coloco aqui as 4 correntes. E aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu tenho que colocar um ponto alto e mais um aqui dentro, no mesmo espaço. E completo aqui o restante dos pontos, né, com ponto alto. Então, por enquanto, aqui eu tenho 4, 5, 6 pontos altos aqui, ó. Então, nós encerramos a carreira aqui de número 9. Aí, para a carreira de número 10, sobe 3 correntes, vira aqui o trabalho. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer pontos altos sem fechar totalmente. Então, ó, o primeiro ponto de base, ó, eu laço aqui a linha na agulha e faço um meio ponto alto, deixo na espera. Venho no próximo ponto, ó, faço meio ponto alto, deixo na espera. Venho no próximo ponto, ó, meio ponto alto, fica na espera. Mais um, ó, meio ponto alto e mais o próximo aqui. Então, ficamos, ó, com 6 argolinhas aqui na agulha, aí eu tiro tudo junto, tá? E faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos correntinha. Feito aqui as 5 correntes, eu venho aqui, ó, dentro desta alça, coloco 3 pontos altos aqui dentro, ó, 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos altos. E o último eu coloco aqui neste ponto de base, certo? Então, ficou assim, ó, o meu canto, certo? Agora aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. E do lado oposto aqui, ó, no primeiro ponto de base, eu coloco um ponto alto. E mais 3 aqui, ó, na alça de correntes. Então, aqui, ó, fiquei com 4 pontos altos. Aqui eu tenho que fazer 1, 2, 3 correntinhas. Aqui no primeiro ponto, ó, eu vou fazer a mesma coisa, ó, um ponto sem fechar, né, que dá um meio ponto alto aqui, ó, mais outro. Mais outro. São 5 pontos que a gente tem que fazer aqui. Ó, 3, 4, 5, aí fecho tudo junto aqui. Certo? Aí, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E do lado oposto aqui eu pulo 1 e faço nos outros 5 pontos aqui, ó. 1, 2. Aqui ele acabou entrando, não é para entrar, ó. Fiz 2 pontos. Ó, aqui é o terceiro ponto de base, o quarto ponto e o quinto ponto de base. Tudo aqui, ó, meio ponto alto que eu não fechei. Aí, agora eu faço aqui, ó, fecho tudo junto e faço uma correntinha. Mais uma e mais uma, então 3 correntes. Aí, aqui eu faço um total de 3 pontos alto aqui na alça e um aqui na base, ó. Então, eu vou esticar aqui para vocês entenderem, tá? Se nesse momento você estiver fazendo e tá achando, né, dependendo da tensão do seu ponto que está repuxando, é só aumentar mais uma correntinha, que não tem problema, tá? Eu gosto de fazer assim mais justinho, porque depois eu passo o ferro e a linha ela tende a se expandir um pouco, tá bom? Então, ó, o meu tá ficando assim, o coração. Agora aqui, a gente continua, a gente coloca as 4 correntes que nós colocamos aqui, ó, igualzinho.
Faz um ponto aqui na base, mais 3 aqui na alça, 3 pontos altos, 3 correntes, e aqui nós vamos fazer os 5 pontos pela metade, né? Os 5 meio ponto. Ó, aqui eu já fiz 2, 3, 4 e 5. Tira tudo junto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vem aqui, ó, pula um ponto aqui de base e vem fechando aqui, ó, um meio ponto alto, o segundo meio ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto. Todas as laçadas na agulha, fecha tudo junto e faz 3 correntes. E aqui na alcinha já começa com os pontos altos, que são 3 e um aqui na base. Ok? Então, assim será a sequência da carreira de número 10. Aí vocês vão fazendo assim conforme eu acabei de explicar. E daqui a pouquinho eu volto para a gente fazer o final junto lá. Mas aqui então, pessoal, a carreira de número 10, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês. Fiz assim até o finalzinho. Depois aqui dos 4 pontos altos, aqui eu fiz as 4 correntinhas. E aqui a gente começa, ó, pega o primeiro ponto aqui da base e vai fazer, ó, um meio ponto alto. Pega todos os pontos aqui, ó, vai pegando, ó. Aqui é o terceiro ponto que eu vou pegar. O quarto ponto. O quinto ponto e aqui o último ponto, o sexto. Pegou tudo aqui os meio ponto alto, ó, fiquei com essas laçadinhas na agulha, ó, 3, 6, 7. Aí eu fecho tudo junto aqui, ó, e faço uma correntinha aqui, certo? Então, aqui nós fechamos a carreira de número 10, assim, o canto. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo e mais outro ponto baixo aqui pra gente conseguir chegar no cantinho aqui do trabalho. Vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Quando vira, depois faz mais 2 correntinhas. E aqui dentro deste espaço a gente coloca 3 pontos altos e um aqui na base. Então, ó, nós ficamos com o canto desta forma. Fiz aqui os 4 pontos altos, 2 correntes, aqui dentro do espaço, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto aqui, ficou tipo um Vzinho aqui dentro do ponto de base, 2 correntes, e aqui eu faço 4 pontos altos. Aqui eu faço 2 correntes, faço aqui dentro um Vzinho novamente, ó, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, aí aqui, ó, no lado de fora eu coloco 3 pontos altos e um aqui na base. 2 correntes, aqui dentro, ó, eu faço aquele Vzinho, com um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, aqui 2 correntes. E aqui, ó, no último ponto de base, eu introduzo a agulha para fazer um total, né, de 4 pontos altos, 2 correntes, aqui dentro, ó, um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes, e aqui a gente faz mais 4 pontos altos aqui, certo? Então, esta será a repetição da carreira de número 11. Vou estender aqui para vocês observarem. Então, vão fazendo assim, pessoal, esta sequência dos pontos, tá? Deste lado aqui, vocês só vão caminhar aqui. Pode colocar os 2 pontos baixos
aonde vocês conseguirem aqui, tá? É só mesmo para chegar ao ponto aqui no início do trabalho, depois faz as 3 correntes, vira e faz mais 2 correntinhas. E segue fazendo essa sequência aqui que eu acabei de explicar para vocês, ok? Então, aqui é a carreira de número 11, eu fui fazendo conforme eu expliquei para vocês no bloco anterior, tá? Só prestem atenção aqui, ó, os locais que nós temos que colocar o ponto Vzinho aqui, ó, certo? E assim eu fui fazendo por toda a extensão aqui do pano. Aí, chegando aqui no finalzinho, pessoal, vou fazer com vocês, para não ter dúvida. Depois que eu fiz aqui o ponto alto, 2 correntes ponto alto, eu vou fazer 2 correntes aqui. Aí, deste lado aqui, ó, eu tenho que pôr um ponto alto aqui, neste último ponto de base. 3 pontos altos aqui dentro desta alça de correntes aqui. E aqui eu faço 2 correntes. Aqui, eu pego no ladinho aqui do ponto, ó, neste último ponto aqui, eu pego ele do ladinho e vou fazer só um pontinho alongado aqui, para ele poder dar altura, tá? Ó, só para ficar na mesma altura aqui do trabalho, certo? Agora, eu volto aqui com as 3 correntes, viro aqui o pano e dentro desta alça aqui, eu coloco 2 pontos altos aqui dentro e um na base. Então, ó, nós vamos agora para a carreira de número 12, ela fica assim, o cantinho. Faço aqui 1, 2, 3, 4 correntes. Aqui, pessoal, ó, nesta alça do Vzinho, eu preciso colocar aqui 3 pontos altos no mesmo lugar, tá? Ó, pus aqui os 3 pontos altos no mesmo lugar, faço 2 correntes. E do lado aqui, ó, oposto do outro ponto alto de base, eu também coloco 3 pontos altos aqui dentro, tá? Então, ó, a gente ficou assim com o canto. Aqui no último ponto de base, coloquem um ponto alto, mais 3 pontos aqui nesta alcinha aqui, 2 correntes. Agora, façam 2 correntinhas. Aqui, pessoal, ó, neste ponto de base aqui, ó, eu coloco um ponto alto aqui dentro desta alça aqui, eu coloco mais 3 pontos altos, ó. Então, ficou assim o nosso trabalho, ó. Uma correntinha, aqui eu coloco um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Uma corrente e do lado oposto aqui, ó, eu coloco 3 pontos altos aqui dentro e um aqui na base. Ó, então ficou assim, tá? Aqui eu faço as 3 correntes. Aqui eu coloco 3 pontos altos junto. Tá? Então, aqui já é repetição deste desenho aqui, ó. Faço 2 correntes e aqui eu coloco 3 pontos altos junto. 3 correntes, venho aqui e coloco um ponto alto, mais 3 aqui nesta alcinha, mais 3 pontos altos, né? Uma corrente, e aqui dentro do Vzinho eu ponho um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Uma corrente, e aqui, ó, a gente coloca os 3 pontos altos e um na base. Certo, pessoal? Agora aqui, ó, já vai ser esta parte aqui, ó, que nós vamos trabalhar, tá? Ó, vão ser as 3 correntes aqui, ó, 3 pontos altos, 2 correntes aqui para separar e 3 pontos altos aqui nesta alcinha aqui de base, tá bom? Então, é só fazer assim, do jeito que eu acabei de demonstrar. Qualquer dúvida aí vocês dão assim uma paradinha no vídeo, observe a colocação dos pontos, que é bem importante, ó. E vão fazendo de vocês. Então, aqui eu terminei, ó, a sequência da carreira de número 12. É só prestar atenção aqui, ó, tá vendo a diferença da colocação dos pontos? Então, assim eu fui fazendo, ó, por toda a extensão aqui, o meu final.
Depois dos 3 pontos altos no mesmo ponto de base, eu coloquei aqui 3 correntes e os 4 pontos altos no final. Ficamos assim, então, e para a próxima carreira, é só subir 3 correntinhas, vira o pano, aí completa aí os mais 3 pontos altos, né? Um ponto alto aqui para cada ponto de base. Então, assim, ó, a gente coloca. Então, ficamos aqui no cantinho com 4 pontos alto. Agora aqui, pessoal, vamos fazer 2 correntes. Olha, neste primeiro ponto de base, eu coloco 2 pontos altos dentro dele. O do meio aqui, ó, 2 pontos altos dentro dele. E um aqui na base. Então, ó, a gente fica com 5 pontos altos aqui na base deste desenho que vai se formar aqui do nosso barrado. Uma corrente aqui dentro eu ponho um ponto alto, uma corrente, e do lado oposto aqui, primeiro a gente começa fazendo somente um ponto alto. Aí, os outros aqui, a gente coloca 2 pontos altos em cada ponto de base aqui, ó. Então, ficamos também com 5 pontos aqui deste lado, ó. Aqui agora, nós temos que fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui, ó, neste ponto de base do Vzinho, eu ponho um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro do Vzinho e um aqui na base. Então, ó, ele fica aqui assim, na divisão. E agora, aqui é só fazer de novo as 4 correntes. E aqui, ó, do lado oposto, vocês vão fazer também, ó, 2 pontos altos aqui dentro do primeiro ponto de base, mais 2 pontos altos aqui dentro. E o último aqui, um só. Uma corrente aqui dentro, um ponto alto, uma corrente. Aqui primeiro a gente faz um ponto sozinho. O próximo ponto, 2 pontos altos no mesmo lugar. E aqui também, 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Olha, então ficou assim. Agora eu faço, ó, 1, 2, 3, 4 correntes, ó. Aqui no Vzinho, no primeiro ponto de base, um ponto alto, 2 pontos altos aqui dentro do Vzinho e um aqui na base. 1, 2, 3, 4. E aqui recomeça a colocar os 5 pontos altos, igual eu acabei de explicar aqui nesses 2 motivos, vocês vão fazer aqui agora, tá? Então, é só seguir essa sequência aqui, tá? A quantidade de correntinhas de ponto que eu estou utilizando aqui está perfeito, não está repuxando o trabalho e nem deixando também sobrar ponto, tá bom? Então, eu vou terminar a minha sequência e já volto. 13ª carreira ficou pronta, conforme eu expliquei no bloco anterior aqui, a colocação dos pontos. Então, eu fui fazendo assim por toda a extensão do meu pano. Aqui no finalzinho, depois dos 5 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Para a próxima carreira, já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu trabalho e já fiz mais 3 pontos altos aqui, que é o meu cantinho de borda. Então, ó, eu fiquei assim com o meu canto. Aqui eu repito as 2 correntinhas. Fiz aqui, então, pessoal, as 2 correntinhas. Agora, eu tenho que pegar aqui, ó, o primeiro ponto de base aqui, fazer aqui, ó, um meio ponto alto, venho no segundo ponto de base, ó, faço um meio ponto alto, fiquei com 3 argolinhas, tiro tudo junto. O ponto do meio aqui, ó, que a gente tem 5, né, então o ponto do meio eu faço, ó, um ponto alto normal,
E os dois últimos aqui, ó, eu faço um meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Fiquei com 3 argolinhas, tiro tudo junto, tá? Então, a gente fez diminuição aqui de ponto. Agora, nós vamos fazer uma corrente. Em cima deste ponto do meio aqui, ó, a gente vai fazer um ponto alto, 2 correntes, e no mesmo lugar a gente volta e faz um ponto alto, que aí é um Vzinho aqui que a gente fez. Uma corrente, do lado oposto a mesma coisa, ó, primeiro faz aqui um meio ponto alto no primeiro ponto, no segundo ponto de base, outro meio ponto alto, tira tudo junto, aqui faz um ponto alto inteiro, e nos dois últimos pontos aqui, ó, eu faço um meio ponto alto e mais outro meio ponto alto. Tiro tudo junto, ó. Então, a gente ficou assim com o trabalho. E aqui a gente fica com as 3 correntes e repete aqui, ó, os 4 pontos de base aqui. Fiz os 4 pontos de base, vou fazer mais um motivo aqui com vocês, ó, as 3 correntes. O primeiro ponto, ó, eu faço só o meio ponto alto, o segundo aqui, ó, um meio ponto alto. Tiro os 3, o ponto do meio aqui eu faço inteiro. Aqui o próximo ponto, ó, um meio ponto e o próximo aqui um meio ponto. Fiquei com 3 argolinhas, tiro aqui tudo junto, uma corrente. Aqui eu faço um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo espaço, faço um ponto alto, uma corrente. Aqui, ó, um meio ponto alto, segundo meio ponto alto, tira tudo. O ponto do meio de base eu faço um ponto inteiro. E o próximo aqui, ó, que são os 2 últimos pontos, eu coloco também, ó, meio ponto alto aqui. Ó, tira tudo junto, tá? Então, essa será a sequência da carreira de número 14. E chegando aqui nesta parte, só fazer 3 correntes, 4 pontos altos e 3 correntinhas do lado oposto, tá bom? Aqui, então, pessoal, eu terminei a carreira de número 14, conforme eu expliquei no bloco anterior para vocês, tá? Qualquer dúvida, é só voltar o vídeo lá um pouquinho. E aqui no finalzinho, depois dos pontos, né, que nós diminuímos, 2 junto aqui, um sozinho, 2 junto aqui. Aqui, no caso, se a gente contar, temos apenas 3 pontos altos, tá? Eu fiz 2 correntes e 4 pontos altos, que nós diminuímos ponto aqui, tá? Então, se for contar aqui, ó, tem 1, 2, 3. Aqui também é a mesma coisa, ó, 1, 2, 3. Para a próxima carreira, já fiz as 3 correntes, virei aqui o meu pano e já adiantei aqui mais 3 pontos altos aqui, tá? Agora aqui, 2 correntes. Pessoal, nós vamos agora aqui fazer os 3 pontos junto, ó. Então, ó, aqui é um meio ponto alto, aqui o segundo meio ponto alto e aqui o terceiro meio ponto alto, ó. Ficamos com 4 argolinhas, tira tudo junto, ó. Então, fica assim, tá? Quando a gente faz diminuição, a gente conta aqui como um ponto só de cada lado aqui, ó. Então, diminuímos aqui o ponto. Agora aqui nós vamos fazer, ó, 2 correntes. Em cima, ó, deste pontinho aqui do leque, nós vamos fazer um ponto alto aqui dentro, deste ponto aqui. Dentro do leque aqui, nós vamos fazer 5 pontos. Aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5. E mais um aqui no outro ponto de base. Então, a gente fica com 7 pontos altos aqui, ó. Faço aqui 2 correntinhas, laço aqui a minha linha e vou fazer aqui, ó, o primeiro meio ponto alto, o segundo meio ponto alto e o terceiro meio ponto alto. Fiquei aqui com 4 argolinhas, tiro tudo junto, ó. Então, ó, o trabalho ele fica assim. Aqui nós vamos fazer as 3 correntes ainda e vamos repetir esses pontos aqui de base, que são 4, né, pontos altos. Só que no cantinho que nós utilizamos 2 correntes, né, o restante aqui é só 3 correntinhas, e lá no final a gente usa 2 também. Então, ó, voltando aqui, eu faço, ó, um meio ponto alto,
mais outro meio ponto alto e aqui, ó, mais um meio ponto alto. Tira tudo junto as 4 laçadinhas, 2 correntes, aqui, ó, em cima do ponto Vzinho eu ponho um ponto alto, aqui dentro eu ponho 5, ó, já tenho 2, 3, 4, 5 pontos altos e mais um aqui nesta base, então a gente fica com um total de 7 pontos altos aí. Aqui, ó, 2 correntes, primeiro ponto aqui, ó, sem fechar totalmente, né, um meio ponto alto aqui sem fechar, mais um ponto alto sem fechar, e aqui, ó, fiquei com 4 laçadas, tiro tudo junto, faço as 3 correntinhas e já venho aqui e repito os 4 pontos altos, certo? Eu vou só terminar esses pontinhos aqui, vou abrir na mesa, para vocês observarem aqui como é que ele tá ficando. Ó, então tá ficando assim, o nosso trabalhinho de hoje. Ó, depois que passa um ferro, ele fica mais bonito, fica mais assentadinho, tá? Então, pessoal, vão fazendo esta sequência que eu expliquei para vocês, tá? Aí fica faltando daqui a pouquinho aí mais 2 carreirinhas pra gente terminar, pro nosso barrado ficar bem bonito, tá bom? Então, aqui eu terminei de fazer a carreira de número 15, conforme eu expliquei no bloco anterior, a colocação dos pontos, né, o fechamento de ponto junto aqui, a distribuição dos 7 pontos alto. Então, assim, eu fiz por toda a extensão do meu barrado, chegando aqui no final, depois dos 3 pontos alto fechados junto, 2 correntes e os 4 pontos alto aqui no final. Para a próxima carreira, já subi as 3 correntinhas, virei o meu pano, já fiz aí mais 3 pontos altos, que é o cantinho de borda. E aqui, pessoal, eu vou fazer apenas 2 correntinhas para a gente continuar. Nós vamos passar por cima deste ponto aqui, ó, e para cada ponto alto aqui de base, ó, eu vou fazer um ponto, só que eu vou colocar uma corrente de separação. Ó, um ponto alto, uma corrente. Se eu tenho 7 pontos altos de base, eu vou ter novamente 7 pontos altos aqui, porém, eu coloco uma corrente aqui de separação, ó. Tá vendo? Então, a gente vai fazer assim, ó. Ó, 2, 4, 6, 7 pontos, separado aí por 2, aliás, separado por uma correntinha. As 3, 4 correntinhas, aí eu coloco aqui, tá? Agora, a gente vai aumentar uma corrente aí. São 4 correntes agora, para a gente poder alcançar aqui esses 4 pontos altos. Se você achar que as 4 tá repuxando, coloca em 5. Então, aqui, ó, eu coloco 4 correntes, que eu já fiz 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou recomeçar, ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, aí uma corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, corrente, ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente e aqui o meu último ponto alto aqui. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí, aqui é só repetir os 4 pontos alto aqui, ó. Correto? Então, esta vai ser a sequência da carreira de número 16. Acabou aqui os 4 pontos alto, 4 correntes, e aqui já volta fazendo, ó, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto e uma corrente, tá, pessoal? Vai repetir igual nós fizemos aqui nos demais desenhos, e aqui continua colocando os 4 pontos altos. Aqui a gente tem 4 correntinhas agora, tá bom? Não são mais 3, são 4 correntes. Então, pessoal, a carreira de número 16, eu já terminei ela, tá bom? Conforme foi orientado no bloco anterior, aqui a colocação dos pontos, aqui, né, como eu falei, somente 2 pontos, aqui foram 4 pontos, correntinha de cada lado, tá? E aqui no finalzinho também não foi diferente, ó.
Depois das 4 correntinhas, ponto alto separado por uma corrente aqui, né? Fizemos 7 pontos altos e cada um separado por uma corrente. Aqui foram 2 correntinhas, tá, pessoal? E aqui os 4 pontos alto final. Aí, pra gente voltar, são 3 correntes. Vira o trabalho aqui. E agora aqui nós vamos fazer, ó, um ponto alto sem fechar, mais um ponto alto aqui sem fechar. Vão ser aqui, ó, os 3 pontos altos sem fechar aqui, ó. Só laça aqui esses dois e fica aqui, ó, com 4 na agulha e fecha aqui. Aí faz aqui, ó, 3 correntinhas. Aí aqui, ó, dentro de todos esses pontos aqui, a gente vai laçar e vai fazer um picô. Tá? Só passar por dentro de tudo aqui, ó, dos pontos. Ó, e ficou um picôzinho aqui. Aí, dentro aqui, ó, deste primeiro espaço aqui, a gente faz 2 pontos altos aqui dentro. Faz as 3 correntes e faz um picô aqui, ó, do ponto, na base aqui do segundo ponto, tá? Ó, faz o picô aqui. E daí, vem aqui, ó, no segundo ponto, faz também, ó, 2 pontos altos, ó, 3 correntes e neste último ponto de base, ó, eu laço e fecho com ponto baixo e formo o picô. Então, a gente vai fazer assim, ó, em todos os espaços que se formaram aqui da carreira anterior, ó. As 3 correntinhas, só laçar e faz o picô, ó. Então, 2 pontos altos, as 3 correntes, vem aqui, ó, fecha um picôzinho aqui na base. E já vem pro próximo espaço, ó. 2 pontos altos, 3 correntes. Só passa a agulha dentro do ponto de base e já traz o fio aqui pra frente, ó. Então, assim nós ficamos com o nosso trabalho. Agora aqui, ó, faz aqui as 3 correntes, ó, na base do último ponto, laça e fecha um picô aqui, tá bom? Aí, a gente faz uma corrente e aqui, pessoal, nós vamos fechar todos os pontos junto, ó. Vamos ver se não vai ficar repuxando. Ó, ficou um pouquinho enrugado aqui, então nós vamos desmanchar aqui e vamos fazer aqui 3 correntinhas então, para poder ele não repuxar. Então, eu aumentei mais 2 correntes aqui. E agora sim, ó, eu faço tudo ponto alto sem terminar, tá? Então, vocês testem aí também quantas correntinhas que dá aí pra tensão do ponto de vocês, ó. Aí, do outro lado também, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Aí, eu vou prender aqui dentro do primeiro espaço, 2 pontos altos aqui dentro. Faço 3 correntes e no último ponto aqui, ó, eu já faço um picô, tá? Ó, então, ele fica assim. Venho para o próximo aqui espaço e faço mais 2 pontos altos, 3 correntes e faço picô. E assim a gente vai trabalhando este processo que eu acabei de explicar por todos os espaços aqui da carreira anterior, ó. Fiz os 2 pontos altos, laço aqui e faço um picô. Laço aqui, agulha no último ponto, puxa ali e faz um picô. E aqui, 2 pontos altos, 3 correntes, laço aqui e faz um picô, as 3 correntinhas. Aqui nós vamos tirar os 4 pontos tudo junto, ó. Primeiro faz, né, sem terminar o ponto alto. Ó, ficamos aí com 5 laçadinhos, tira tudo junto, faz 3 correntes e começa aqui de novo a fazer os 2 pontos altos, as 3 correntes e aqui, ó, no último ponto de base faz o picô, certo?
Então, assim, pessoal, nós vamos fazendo aí a última carreira, né, pra gente finalizar o trabalho. Olha como que ficou lindo esse barrado. E aí, quando chegar lá no último motivo, eu volto pra gente finalizar o cantinho junto lá com vocês, tá bom? Então, vamos fazendo assim da maneira que eu expliquei. Aí, as correntinhas é igual eu falei, né? Testa, se não ficar assim, repuxando assim, aí tá bom, tá? No caso aqui, eu coloquei 3 de cada lado aqui. Então, aqui, pessoal, eu finalizei a última carreira aí. Eu expliquei o início aqui para vocês, aí eu fui trabalhando o meu aqui, por toda a extensão do pano. Ó, chegando aqui no final, depois que eu fiz todos os picôs aqui, com os 2 pontos altos, né? Eu expliquei para vocês. Aqui no finalzinho a gente faz, ó, pra gente encerrar mais 3 correntes. Laça aqui, ó. Laça não, introduz a agulha aqui no último ponto de base, ó. Puxa e fecha o picô aqui. Aí, nesse momento, a gente vai juntar todos os pontos aqui, ó, sem o ponto alto, sem terminar. Aqui eu já tô fazendo o segundo, terceiro ponto alto aqui sem terminar. E o quarto aqui. A gente pega também, ó. Então, eu fiquei com 5 laçadinhas aqui, tiro tudo junto. Tirei tudo junto, aqui eu faço uma correntinha, alonga aqui o fio e a gente já pode cortar, que nós já terminamos de fazer o nosso trabalho. Essa pontinha aqui, depois é só trazer ela aqui para trás do trabalho, dar uma amarradinha e esconder ela aqui atrás, tá bom? Então, pessoal, este é o barradinho de hoje que eu queria muito trazer para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula. Se já gostou, deixa aquele joinha, o like, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, tá bom? Que aí eu vou ficar muito feliz aí com a ajuda de vocês, tá? Vocês se inscrevendo, assistindo aos vídeos, aos anúncios aí do canal, vocês estão ajudando no crescimento do mesmo, tá bom? Então, pessoal, vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.